Olá pessoal, muito boa noite, que prazer recebê-los aqui. Hoje, para tratar de um tema muito brasileiro, né? Que é sobre a história do protestantismo brasileiro. Portanto, sejam muito bem-vindos, vai ser uma alegria recebê-los. Hoje recebendo o professor, pastor, reverendo Hidauro Campos. Ele é diretor do Seminário Teológico Congregacional de Niterói, um grande amigo, uma pessoa que está entre os grandes teólogos do Brasil, sabe muito sobre história da igreja, história do protestantismo brasileiro. É um cara que eu me espelho muito, sou grato a Deus pela vida dele. Vai estar entrando aqui já já para bater esse papo com a gente sobre a história do protestantismo brasileiro. Acabou de entrar aí, vou convidar o senhor aqui, reverendo. Opa, já veio, né? Deixa eu ver se vai. Fala, reverendo, tudo bem? Ô, Custódio, tudo bom? Boa noite. Boa noite, que bom receber o senhor aqui. Agradeço o senhor por essa disponibilidade, né? Estou tentando agendar com o senhor já tem um tempinho. Alguns percalços Sim, da vida impediu que tivesse ocorrido semana passada, mas é uma alegria receber o senhor, alguém que eu estimo muito e agradeço pela sua vida, agradeço a Deus pela sua vida, que eu muito aprendi e relembrando um pouquinho daqueles papos da gente de café, né? No intervalo do seminário, antes do seminário. Muito bom ver o senhor e estar conversando com alguém que eu acho, que eu considero um dos grandes teólogos do Brasil, que sabe muito sobre a história da igreja. Deus abençoe. Obrigado mais uma vez. eu agradeço. Eu acho que uma das coisas boas que a gente tem no seminário é esse contato, né, com os alunos, com os colegas professores também. E teologia, história da igreja, tudo tem a ver com café. Tudo fica melhor quando a gente senta para conversar e tomar um café. E não foram poucas as vezes que a gente sentou para tomar um café, fosse no seminário ou naquela cafeteria ali perto que tem ali. E, de fato, foram experiências muito bacanas. Eu espero que tão logo você possa voltar em outros cursos que você está Opa, fazendo, né? Depois que você sim. concluir, você possa estar de volta com a gente. E o Seminário Teológico Congregacional de Niterói é uma grande instituição, então se você tem oportunidade de... Agora vai ter oportunidade também de fazer online, né? Pelo que eu estou sabendo, enfim, vai ter tem alguns cursos iniciando, tem o curso da Dogmática Reformada com o professor Juan, enfim, tem muita coisa boa Exato. lá que vocês podem estar aproveitando. O reverendo Hidauro pode até falar mais alguma coisinha se vocês quiserem, mas tem muita É, coisa boa. o curso interessante, né, o Custódio? Essa epidemia, apesar da tragédia, né, que ela é, da catástrofe que ela forçou as instituições de ensino, inclusive os seminários, a modular os seus cursos à distância. Era uma demanda que se apresentava já há muito tempo e a gente tinha uma certa dificuldade. Admito ter uma certa resistência em poder lançar, mas fomos forçados a Vink, um teólogo holandês, e, portanto, 100% à distância, um curso de baixíssimo custo, com um dos melhores professores do movimento reformado no Brasil, que é o professor Juan. Juan foi professor do Martin Bucer, que é uma escola de referência da teologia reformada, é professor também da nossa casa, fez o mestrado em teologia histórica, tem capítulo de livro publicado pela editora Fiel, uma editora reformada, e é um especialista. Eu costumo dizer que, tanto no caso de Calvino, que foi o curso do ano passado, como o curso de Bavinck agora, Juan não é aquele professor que tem que estudar para trazer o conteúdo para o aluno. Ele naturalmente já sabe. Então, os alunos estão estudando com um especialista, né? Que E legal. Juan é um dos especialistas da teologia reformada no Rio de Janeiro. Bom, então se você tiver oportunidade, se inscreva, que as inscrições foram prorrogadas e é um curso muito bacana para você entender, como o professor fala, né, teologia reformada na raiz, né, ver as fontes realmente, não ficar apenas reproduzindo fala dos outros, se quiser aprender realmente, vá lá no curso no STCN, conversa lá com
Davidson, que é um grande amigo também, que vai estar disposto a ajudar quem tiver disponibilidade aí. Professor, então Com vamos iniciar, certeza. né, nosso papo, que é longo. Vamos. Até falar que o professor tem bastante material do assunto, então se você tiver um interesse de aprofundar no assunto, ele vai também, ao final, recomendar algumas bibliografias, alguma coisa mais panorâmica, enfim. Mas ele tem muita coisa no YouTube, muita coisa voltada de maneira mais profunda, até mais minuciosa, que 1 hora de live não dá para a gente abordar. Mas vai ser muito interessante a nossa conversa aqui. E para começar, pastor, as pessoas tendem a entender ou achar, né, que o protestantismo é algo novo no Brasil, né? Você tem um país de mais de 500 anos de história, porém a gente, no nosso modo leigo de abordar as coisas, de pensar, a gente tende a achar que protestantismo é algo mais de 100 anos, né? Até a gente fica vendo os aniversário da Assembleia de Deus, ou da Igreja Presbiteriana, né? Então a gente tende a pensar que é algo mais recente. Mas não, se a gente for investigar um pouquinho mais profundo, o senhor poderia abordar para a gente essas fases que foram contempladas e contemplaram o protestantismo no Brasil e dar algumas características dela que eu sei que é bem mais antiga do que a gente pensa? Sem dúvida, Custódio. A melhor maneira da gente abordar o protestantismo, a história, é pelas tipologias, né, que configuram, que desenham o protestantismo no Brasil. Ele tem já mais de 500 anos, a relação do Brasil com o protestantismo, e essa relação começa no século XVI, que é o século da descoberta do Brasil. Já no ano de 1530, você já tem um protestante presente no Brasil, que era um profissional que veio atuar, era um alemão, um luterano, né? E ele veio para cá para trabalhar e, inclusive, atuou até na província de São Vicente, que depois virou São Paulo. Isso no ano de 1530. Depois você tem a presença de um segundo protestante, né? O primeiro era o Eleodoro Eubano, depois o Eurico Smídel, né? 1534 é o período em que ele desembarca aqui. Também esse Eurico Smídel, ele é um explorador, ele é um aventureiro. Ele veio não só para o Brasil, mas ele circulou também pelo Paraguai, Uruguai, Argentina. E depois nós teremos a presença de um terceiro protestante, que é o Hans Staden, que é uma figura muito interessante, que ele é um alemão também. Todos os três são luteranos, os três são alemães. E esse Hans Staden, dos três, é o que vai ficar mais conhecido, mais famoso. Também é um aventureiro, veio também explorar as riquezas do Brasil, ver o que o Brasil tinha para poder levar para a Europa. Só que o inusitado em torno desse terceiro explorador, Hans Staden, é que ele foi capturado pelos índios da tribo dos Tupinambás. E ele ficou um período, né, preso, capturado, sendo ameaçado de ser devorado. Então, entre 1530 até a década de 30, a década de 40 e 50, você vai ter no Brasil esses três protestantes. Só que nenhum dos três quer pregar o evangelho, eles não querem batizar índio, nada disso. O objetivo deles é comercial. Depois desses três primeiros, na década de 50, 1557, para ser mais preciso, vai desembarcar na Baía de Guanabara o primeiro grupo de protestantes que tem realmente uma missão no Brasil, né? Embora esse primeiro grupo de protestantes, que são os huguenotes, protestantes da França, né, calvinistas franceses, e enviados por João Calvino, isso é muito interessante. Eles representam um tipo de protestantismo que a gente chama de protestantismo de colônia, porque é um braço do Estado, no caso, o braço do Estado francês. O projeto ali é um projeto político, é um projeto de poder. Isso em 1557. Essa missão não dura muito tempo, ela não dá certo, os franceses são expulsos pelos índios que se aliam aos portugueses e no século seguinte, século XVII, 1630, em Recife, vai desembarcar um segundo grupo, uma segunda leva de protestantes, só que agora holandeses.
e esses protestantes holandeses vão ficar 40 anos no Recife. E eles vão estabelecer igrejas, várias igrejas. Esse grupo, inclusive, consegue batizar índios e plantar congregações. E também é um grupo reformado, é um grupo calvinista, só de calvinistas da Holanda. Mas também é ainda um protestantismo de colônia, é um braço do Estado. Então, esse é o primeiro protestantismo que o Brasil conhece. Só no século XIX que nós vamos conhecer um outro tipo de protestantismo, que é o protestantismo étnico, né, que é representado pelos ingleses anglicanos, que desembarcam aqui a partir de 1810, e em 1824, os luteranos novamente, só que agora como representantes, também vão desembarcar. Só que essa segunda tipologia, o protestantismo étnico, ele vai ter uma configuração muito interessante. Tanto os ingleses anglicanos quanto os luteranos alemães, eles não têm nenhuma vontade de pregar para brasileiro. Eles querem, na verdade, dar assistência aos ingleses que trabalhavam no Brasil e aos alemães que trabalhavam também no Brasil. Então, essa leva de protestantes com seus pastores vai oferecer a esses grupos de estrangeiros a assistência pastoral. Eles não querem pregar para brasileiro. A pregação para brasileiro só começa com o protestantismo de missão. Aí você vai ter uma tentativa de evangelizar brasileiros. E esse protestantismo de missão, que é o terceiro grande grupo, a terceira grande tipologia, ela vai ser marcada pela presença dos congregacionais, pela presença dos presbiterianos, a presença dos metodistas e dos batistas. Então são os 4 grupos que representam o protestantismo de missão. Aí sim, esse grupo prega para brasileiro, evangeliza brasileiro, batiza brasileiro, planta igreja para brasileiros. Por isso o nome, protestantismo de missão. A agenda é uma agenda missológica, uma agenda missionária. E para concluir, no século XX vem as 2 últimas tipologias, que é o pentecostalismo, a partir de 1910, quando a congregação cristã e depois a Assembleia de Deus se estabelecem no Brasil, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho deles, e por fim, na década de 60, a última tipologia, que é o neopentecostalismo. Entretanto, quando eu trabalho essas tipologias, eu gosto também, o Custódio, de olhar um pouquinho para a década de 50, que é quando acontece o chamado deuteropentecostalismo, que é a segunda grande onda pentecostal. Então você tem um pentecostalismo em 1910, uma segunda grande onda, né, na década de 50, e na década de 60, o neopentecostalismo. Então esse é o desenho do protestantismo no Brasil, essas 5 grandes tipologias: protestantismo de colônia, protestantismo étnico, protestantismo de missão, pentecostalismo, neopentecostalismo. Interessante que o senhor citou aí, desde a primeira chegada, né, de um protestante em terras brasileiras, foi 1530 que o senhor falou, né? Com esses exploradores luteranos chegando no Brasil. Então, 1530 está muito próximo ali do descobrimento, né? Está muito próximo da chegada dos portugueses ao Brasil. Em 1530, para o chamado que o senhor citou de protestantismo de missão, são aí pelo menos 350 anos, mais ou menos, né? Ou seja, mais ou menos. Porque a chegada o protestantismo de missão, ele é inaugurado com o Robert Callen, né? Sim. 1855. Olha o tempo. 55, então, da década de 1530 até 1855, mais de 350 anos. Ou seja, para você ter um certo proselitismo, uma missão protestante realmente, uma pregação de evangelho, assim, digamos assim, você teve 320 e poucos anos de espaço aí, né, de lacuna, desde a primeira chegada de um protestante ao Brasil. Você vê um espaço muito longo, né? E o senhor citou uma coisa interessante também, que foi a questão dos huguenotes, né, que foram enviados por Calvino, né? O senhor até citou a questão da França, e é até bom explicar essa questão de que a França, a questão da França Antártica, né,
ter esse envolvimento com o Brasil, onde eles ficavam ali justamente onde é a escola naval, que é a ilha de Villegagnon, né? Que era o grande... Você pode Exato. falar aí com muito mais propriedade. Mas se eu pudesse explicar um pouquinho sobre o Huguenote propriamente dito e falar um pouquinho daquela confissão que eles estabeleceram depois dessa perseguição de Villegagnon a eles. É muito interessante, porque, na verdade, a tentativa francesa de se estabelecer no Brasil, ela aconteceu em duas etapas. Primeiro, em 1555, é quando os franceses chegam no Brasil para estabelecer, como você disse, a chamada França Antártida, né? 2 anos depois, em 57, vem para o Brasil uma segunda frota. Essa segunda frota é que vem com os huguenotes. A de 55, ninguém com missão religiosa estava presente naquela frota, e sim um projeto meramente político. Em 57 é que vem esse grupo de huguenotes, mais de 200 huguenotes, com 2 pastores presentes, o Pierre de Richelieu e o Guilherme de Chartier, são os 2 pastores presentes. Tinha um seminarista também naquele grupo, e eles então vão vir com a missão de também estabelecer a pregação protestante em terras brasileiras. E os huguenotes, eles são os calvinistas da França, né? É como os calvinistas eram conhecidos lá na França. Por alguma razão, né? E uma delas foi uma coisa muito interessante. Quem pede a presença de huguenotes no Brasil é o próprio Villegagnon. Villegagnon é que solicita, né, a presença de protestantes franceses aqui. E ele, depois que esses protestantes desembarcam, ele literalmente vira casaca. Ele renuncia à fé protestante, reassume a fé católica e passa a perseguir esses huguenotes. E o Villegagnon tinha muito poder, porque ele era o governador da ilha, né, daquilo que se acreditava ser uma ilha, né, que era o Brasil. Ele era o governador da França, que era e que mandava nessa extensão imensa de terra. Então ele começou a ameaçar de morte, perseguir, e não só ameaçar, ele realmente matou vários. Muitos desses huguenotes conseguem fugir, conseguem chegar na embarcação e pegar essa embarcação de volta para a França, só que 5 deles não conseguem. E esses 5 são capturados, presos, torturados, e no ambiente da prisão e da tortura, eles registram aquilo que viria a ser um documento de fé, que é considerado o primeiro documento de fé das Américas, que é a declaração de fé, a confissão de fé da Guanabara. E eles, então, ali, eles assumem, né, a sua fé, glorificam a Deus, e, portanto, esse documento é um documento dos mais importantes. E qual a razão dessa virada de casaca do Villegagnon? A tese mais interessante, né, existem várias teorias, a que é mais aceita tem a ver com um documento que foi encontrado quando o Villegagnon recebeu uma carta oriunda do bispo de Lorena, lá na França. Esse bispo de Lorena havia escrito para Villegagnon, ele tomou conhecimento que um grupo de huguenotes tinha saído da França e ido para a direção do Rio de Janeiro. Quando esse bispo toma conhecimento, ele pega a carta, escreve e envia. E na carta dizia o seguinte, ô Custódio: olha, ô Villegagnon, estou sabendo que você está recebendo aí um grupo de calvinistas, de huguenotes. Queira saber que esse grupo aí é um bando de hereges. Eles estão fazendo uma quizumba lá na Suíça de Calvino. Tem um tal de Calvino lá que está perturbando todo mundo. Eles também concordam com aquele tal de Lutero lá da Alemanha. E eles são tão arruaceiros quanto um tal de Zwinglio, que morreu, né? E é o seguinte, é um bando de herege expulsa daí. Villegagnon recebe a carta de um bispo. Provavelmente ficou apavorado de ser associado com a fé que o bispo estava dizendo que era heresia. E heresia, no século XVI, século XVII, nesses estados que estavam em pleno processo de formação, era crime capital. Era você assinar uma sentença de morte. Villegagnon não queria isso. Então ele renuncia, reassume o catolicismo por causa dessa carta e começa a perseguir os seus irmãos huguenotes. E ele vai ser chamado, inclusive, o Caim das Américas.
E é interessante que essa confissão não é só uma das confissões, a confissão mais antiga das Américas, mas é uma das confissões mais antigas reformadas do mundo, né? Uma das confissões mais Sim, antigas do mundo. ela é uma das mais, 1557, ela é uma das mais antigas do mundo, né? E das Américas é literalmente a A primeira, mais antiga. e uma das mais antigas do mundo. E tem essa questão também de que aqueles que estavam ali, né, os cinco que foram capturados, foram forçados a declarar a sua fé, eram leigos, né? Leigos que eu falo não tinham uma grande sabedoria das línguas originais. Parece que eles não tinham muita disposição de manuscrito para poder fazer a declaração de fé. Então eles fizeram uma coisa bem raiz ali, né? Mas eles fizeram de Sim, uma forma muito profunda. Para quem tem acesso ao conteúdo, isso está disponível na internet, você tem até publicação aí, você acha fácil, você vai ver que é algo de muita profundidade teológica mesmo, né? Com todas as bases sim, de sim. uma confissão de fé mesmo. Você pode até falar melhor isso aí. Eles não eram teólogos, não eram teólogos, inclusive um deles era alfaiate, né? Era alfaiate, então assim, artesãos, né? Eles não imaginavam que eles estariam naquela situação de perseguição, pois eles foram reunidos naquela embarcação quando saíram da França e desembarcaram no Rio de Janeiro, e o objetivo deles seria contribuir com aquele novo mundo, né? Com o progresso, com o povoamento da Baía de Guanabara, de se estabelecer e de pregar o evangelho e, quem sabe, batizar indígenas e surgir no Brasil uma tradição protestante. Eles imaginavam isso. Ninguém imaginava que dentro de poucos meses o Villegagnon iria literalmente virar casaca e começar a perseguir os seus irmãos huguenotes. Então, de formação teológica mesmo, naquele grupo de mais de 200, você tinha três, que eram os dois pastores, o Guilherme de Chartres e o Pierre de Richier, que é quem celebra o primeiro culto no Brasil, 10 de março de 1557, quando acontece a celebração da ceia, inclusive. Quem estiver no Rio de Janeiro e puder visitar a Catedral Presbiteriana, ali tem um memorial, aquelas esculturas que tem ali no jardim da Catedral. Uma das esculturas, né, daquele bloco de esculturas que tem ali, é uma homenagem a esse primeiro momento, quando a primeira vez que a celebração da ceia no rito protestante aconteceu, em 1557. Houve pregação da palavra nesse culto, cânticos foram entoados, e o reverendo Pierre de Richier que expôs as escrituras sagradas. Então, e tinha um seminarista também. Então, formado em teologia... Muito não. Esse seminarista não conta muito, não. Oi? Sim, sim. Não conta muito, não. Depende. Se for seminarista como você, conta. Que isso, obrigado. Então tinha ali esse seminarista, né? Agora o restante não. O restante eram leigos na teologia. Uhum. Pastor, agora aqui não tem briga, né? Quem chegou primeiro no Brasil com o intuito de missão foi os congregacionais e ponto. A gente viu aí, porque tem uma briga aí boba entre os presbiterianos e os congregacionais, mas isso aí é história vencida, né? A história mostra que quem chegou primeiro foi o doutor Cali aqui no Brasil. E é interessante, agora eu vou dar um salto, né, de 1550 e alguma coisa ali dos huguenotes para o protestantismo de missão. Aí a gente já passou pelos holandeses, já passamos alguns períodos da história, e eu quero focar justamente no protestantismo de missão, que é com a chegada do Dr. Cali, que era o médico de Dom Pedro, e é muito interessante essa relação que ele tem, e essa ideia de como que o protestantismo avança devido a essa ligação também com o Brasil aí, no caso, né? Eu digo com o Império, né? A questão que eu quero trazer para o senhor agora é qual é o envolvimento e qual é o legado que os congregacionais deixam aí nesse ponto para o evangelicalismo restante o desenvolver do evangelicalismo brasileiro no decorrer dos séculos. O senhor poderia citar alguns desse legado? Sim. Custódio, primeiramente, o principal legado que os congregacionais trazem para o Brasil é o legado da democracia, né? Pois é um regime democrático em que a Assembleia de Membros se reúne para poder tomar decisões. E representou uma novidade tanto na época da Reforma,
como também no Brasil, porque as tradições que estavam estabelecidas no Brasil antes de Cali não eram modelos democráticos. Você tinha a igreja anglicana, que é um modelo episcopal, e a igreja luterana, né, que é também de um governo centralizado. Uhum. Então, o congregacionalismo, ele inaugura uma forma de administração eclesiástica que representa, que apontaria para uma democracia. O que era extraordinário, porque o Brasil não era não era uma república democrática ainda. Em 1855, o Brasil é um império, né, governado por Dom Pedro II. E você não goza de uma democracia. A democracia é só em 89, quando a república vai ser fundada. Então, a primeira grande contribuição é essa, apontando para essa democracia. Uma segunda contribuição, ainda no campo social, é que Cali, quando chega no Brasil em 55, ele encontra um país escravocrata. E Cali vai criticar a escravatura, ele como um reformado europeu, ele era escocês e a dona Sara era inglesa. Tanto a Escócia quanto a Inglaterra já tinham resolvido há muito tempo a questão da escravatura. Quando ele chega aqui, ele pega um país escravocrata. Ele não aceita isso, ele inclusive não prega para salas de escola dominical segregadas, ele bota senhor e escravo junto, branco e negro tudo junto, né, para poder ouvir o evangelho. Isso é, sem dúvida, também uma inovação. Ele vai celebrar e vai reivindicar, inclusive, junto às autoridades, a celebração de casamentos, né, que fosse reconhecido o casamento entre protestantes, o que não era reconhecido. Só a Igreja Católica podia celebrar a cerimônia de casamento e até a cerimônia fúnebre. Você tinha que casar e caso você viesse a morrer, a cerimônia fúnebre era no rito católico. Então, Cali reivindica a liberdade para esses protestantes casarem, sendo seus casamentos reconhecidos pelo Estado, né, tendo vida social e política, portanto, reconhecida. Então, isso no campo político-social. A democracia, a questão da liberdade plena dos homens, o fim da escravatura e os direitos sociais assegurados pelo Império. E no campo do evangelicalismo, é Cali que inaugura a pregação em português, né, permanente no caso, porque os holandeses, quando evangelizavam os índios, pregavam, né, no idioma, né, desses indígenas, mas Cali é aquele que vai pregar em português, vai batizar, né, o brasileiro, é o Pedro Nolasco de Andrade, dando origem à primeira igreja permanente, que é a Igreja Evangélica Fluminense. Eu digo permanente porque nós já sabemos a essa altura, pelo trabalho da Jaqueline Souza, que a primeira igreja brasileira é a igreja que os holandeses conseguem organizar lá no século XVII com os índios da tribo dos Potiguaras. Isso já está consolidado, né? Só que aquela igreja dos Potiguaras não permanece. Quando os holandeses vão embora, 40 anos depois a igreja desaparece. O trabalho que Cali funda em 58, né, ele chega em 55, mas funda a Igreja Fluminense em 58. Esse trabalho permanece até hoje. Então é Cali que inaugura a evangelização em português, dando origem à primeira igreja evangélica brasileira permanente, né? É a sua esposa, Sara Cali, que vai traduzir os salmos e hinos e vai apresentar a inódia e formar uma inódia brasileira, né? Os grandes clássicos que eram cantados na Europa e nos Estados Unidos, nos cultos protestantes, passam também a ser cantados em português através do trabalho de Sara. Então, o legado da evangelização, Cali também que vai trabalhar com comportores e mandando esses comportores que vendiam Bíblia, vendiam livros, e esses comportores vão fundar também diversas igrejas no interior do estado do Rio de Janeiro. Então, o trabalho das missões rurais vai ser também inaugurado, uma tradição que vai ser muito forte entre presbiterianos também, né? Então, assim, tem uma série de contribuições dos congregacionais e dos outros grupos protestantes de missão que é um verdadeiro que somam juntos um grande legado
a presença protestante no Brasil. Muito interessante isso. E depois vai chegar Simonton aqui também, né, no Rio de Janeiro. Eles vão ter um trabalho meio que junto. Você poderia falar como é que era a relação de Callen com o Simonton aqui no Rio? É uma relação muito interessante, né? Primeiro teve um momento tenso, né? Porque quando o Simonton chega no Brasil, Simonton ele era um jovem pastor, né? Tinha 26 anos quando desembarcou no Brasil em 1859, dando origem ao trabalho presbiteriano. O fruto direto do trabalho de Simonton é a Catedral Presbiteriana, né? Que é a mãe de todas as igrejas presbiterianas no Brasil. E quando ele chega aqui, Callen não gosta. Callen fica incomodado com o trabalho de Simonton. E fica incomodado por quê? Né? O Dr. Callen, quando esteve na Ilha da Madeira e fundou um trabalho, e esse trabalho na Ilha da Madeira virou a igreja presbiteriana, né? Porque ele era casado na época com a dona Margaret Crawford, quando estava na Ilha da Madeira. E eles eram de tradição presbiteriana, né, que era a Igreja Nacional da Escócia. Quando ele vem para o Brasil, Margaret Crawford já tinha morrido e Callen casou com a dona Sarah, que era congregacional. Então o trabalho aqui vai ser congregacional. Mas na Ilha da Madeira, enquanto presbiteriano, ele foi muito perseguido, né, muito perseguido. E ele sabia, né, que toda publicidade é perigosa. Então ele queria assim, com perdão da expressão, vamos usar aqui a linguagem dos adolescentes, né? Callen queria evangelizar na moita, quietinho, caladinho, sem chamar a atenção das autoridades, né? O Simonton não. O Simonton é um jovem de 26 anos, quer ganhar o mundo, ele quer ganhar o Brasil para Cristo, né? Ele não é o Manuel de Melo, mas ele quer o Brasil para Cristo, né? Aí quando o Callen percebe aquela exposição, né, que o Simonton estava fazendo, ele chama o Simonton para uma conversa. E a conversa é dura, rapaz. Ele foi bem duro com o Simonton, né? O Simonton ouviu aquilo, né? E marca um encontro, né? Aliás, até mais interessante, não foi nem isso. Foi uma carta que o Simonton recebeu de Callen, né? E nessa carta, Callen dizia tudo o que ele estava pensando dos métodos, né? E ele dizia assim, pô, não é justo, você tem o Brasil inteiro para ir, você vem logo para o Rio de Janeiro, eu já estou aqui, os teus métodos são perigosos, você chama muito atenção, né? E não concordo com essa forma, enfim. Só que tem uma coisa interessante. Dr. Callen escreve todo tipo de malcriação, mas ele não assina a carta. A carta é anônima. Olha, só tem um protestante no Rio de Janeiro que conhecia Simonton, que era Callen, né? Quando a carta chega na mão de Simonton, ele assim, essa carta aqui só pode ter sido enviada por um missionário, que é o único que está no Rio de Janeiro, que é o Dr. Callen, né? E aí ele vai ao encontro do Dr. Callen, e ele dá um pito no Callen. Dr. Callen, tô decepcionado com o senhor. O senhor tem quase 60 anos, ao invés de me ajudar, de me estender a destra, né? Não estendeu. Preciso do apoio, preciso da ajuda. Sou mais jovem que o senhor, preciso da sua experiência. E o senhor me escreve essas coisas. E aí o Dr. Callen, que era, apesar de muito firme, mas era um cavalheiro, né? Ele pediu o seguinte, olha, me dê 2 horas que eu vou pensar nas coisas que você me disse. E aí o Callen saiu da presença de Simonton, né? Andou pelo Rio de Janeiro, voltou para o lugar do encontro e disse o seguinte, quer saber de uma coisa? Você está certo, meu jovem. Eu estou errado, me perdoa, né? E ali a paz entre Callen e Simonton foi estabelecida. O trabalho de Simonton foi extraordinário. Além de fundar a primeira igreja presbiteriana do Brasil, fundou também um seminário, chamado Seminário Primitivo, do Rio de Janeiro. Foi a primeira instituição de ensino teológico fundada no Brasil. Fundou também um curso de inglês, fundou uma livraria, né? Uma imprensa chamada Imprensa Evangélica, né? E incentivou muito também a pregação no interior do Rio de Janeiro.
só que morreu jovem, né? Morreu jovem, mas quando ele morre, já há um legado, um trabalho em movimento, e esse trabalho que descende diretamente de Simonton formará a denominação que nós conhecemos como Igreja Presbiteriana do Brasil. Interessante, teve uma pergunta aí do Heitor, que passou por aí, que ele estava perguntando sobre o envolvimento do Cali com a teologia reformada. Mas isso é fácil a gente entender, porque a ideia de Cali aqui no Brasil era trazer uma ideia muito mais evangelística do que denominacional, né? Tanto é que ele traz a igreja, o nome da igreja não é igreja congregacional, mas é igreja evangélica, né? A ideia é justamente trazer algo mais comum ao evangelicalismo e evangelizar sem distinções digamos, denominacionais, que pudesse gerar algum tipo de divisionismo, talvez, né? Por isso que as pessoas não conhecem também, a reformada de Cali. E tem também uma outra questão mais séria aí, que é o seguinte, no século XIX, nesse período que o Cali desembarca no Brasil, em 55, a grande força congregacional no mundo, embora fosse a Inglaterra o berço do congregacionalismo, mas o congregacionalismo foi extremamente forte nos Estados Unidos, né? Os chamados pais peregrinos, né? De 1620, no Mayflower, que desembarca e funda, inclusive, a colônia de Massachusetts, funda a Universidade de Harvard, funda a Universidade de Yale. É uma tradição muito forte. Só que no século XIX, especialmente em parte dos Estados Unidos, o congregacionalismo tinha se tornado liberal. Então a fama do congregacionalismo não era uma fama boa. Então Cali organiza a Igreja Evangélica Fluminense de governo congregacional, mas ele não usa o designativo congregacional. Primeiro porque ele próprio não era congregacional, ele era membro da Igreja Nacional da Escócia, que é uma igreja de governo presbiteriano. Sim. Quem era congregacional era sua esposa, dona Sara Cali. Sara não, Sara é congregacional histórica. 4 gerações, né, de congregacionais de Torquay, que era a igreja da qual ela era membro, a família dela, os pais, os tios, os avós. Era uma família, inclusive, importante, né, em Gloucester, era uma família de industriais, dono de indústria têxtil, e investiram muito, inclusive, em missões. Então, a Cali tem esse recorte, né, de ter na esposa o seu congregacionalismo. E como também, como eu disse, não gozava naquele momento de uma fama conservadora, ele evitou. O termo congregacionalismo é um termo tardio, vai entrar na denominação décadas depois, né? E também, principalmente, porque Cali, diferentemente dos outros missionários, ele não tinha uma preocupação com denominação, com barreiras denominacionais. Então ele queria pregar o evangelho. A igreja dele, que é a primeira que ele organiza, é a igreja evangélica. Quando ele funda a igreja de Niterói, onde funciona o nosso seminário, é a igreja evangélica de Niterói. Quando ele funda a igreja pernambucana, que foi a segunda que ele fundou, lá no Recife, igreja evangélica pernambucana, né? Igreja evangélica de Passa Três, e assim por diante. Muito interessante. Agora, uma questão também que indaga nosso pensamento, né, nossa curiosidade, é que, a despeito de Cali ou de Simon, a gente vê que o berço do evangelicalismo e do protestantismo de missão é reformado. Seja com Simon, seja depois, enfim, você vai ver isso, o berço é reformado, o berço é de igrejas históricas, né? E isso, a partir do século XX, você vai ter a chegada aqui dos pentecostais, mais propriamente dito os assembleianos, né? E depois você vai ver um boom, né? Um boom da evangelização, e aí você vai ver uma evangelização sendo, digamos, consumada, né? As pessoas aderindo ao protestantismo através da missão que os assembleianos fizeram, que o pentecostalismo fez no Brasil. A pergunta é, será que a gente fez alguma coisa errada durante esse período por não ter um país na sua maioria de protestantes reformados e ter uma maioria de protestantes pentecostais? O que aconteceu que a gente perdeu campo? Ou esse campo nunca foi ganho? Como é que você vê isso?
interessante, antes de responder essa pergunta, interessante é deixar claro que o Dr. Kali ele era um calvinista, né? Houve durante muito tempo uma disputa historiográfica se Kali era ou não era calvinista. Acerca de Sara não havia muita dúvida, mas dele, justamente por ele não deixar isso muito claro nos seus textos, né? Não fazer essa definição, havia. Mas a documentação levantada, né? Os próprios textos que ele traduzia, que eram textos da tradição puritana, é ele o primeiro a traduzir o Peregrino para o Brasil, né? O Peregrino escrito por John Bunyan, que era um batista calvinista, e documentações, inclusive, inclusive lancei até no Facebook uma notinha de um historiador que foi para a Escócia fazer o seu doutorado, e eu encontrei na obra dele, né, o Christopher Hall, sobre a velha fé calvinista de Dr. Kali, né? Então, ele tem essa tradição reformada, tanto ele quanto a Sara, embora não tenha trabalhado essa perspectiva com tanta clareza. E a pergunta que você faz, o porquê, a despeito do pioneirismo, o Brasil ter se tornado um país pentecostal, o protestantismo ter caminhado na direção do pentecostalismo, é uma pergunta complicada de se responder em tão curto tempo. Um dos episódios mais interessantes que aconteceu no século XX, porque o pentecostalismo ele começa a partir de 1910, quando a Congregação Cristã do Brasil é organizada. E depois, em 1911, os fundadores da Assembleia de Deus desembarcam no Brasil, lá em Belém do Pará. Vai acontecer um fenômeno muito interessante, Custódio, né? Que é o seguinte, uma expansão muito rápida do pentecostalismo entre os mais simples da população rural, que era, na década de 10, década de 20, década de 30, majoritariamente o contingente da população brasileira. O eixo do Brasil só começa a mudar a partir de 1930, com a era Vargas. O Vargas vai ter todo um projeto de urbanização do Brasil, né, e de modernização. E com esse projeto de urbanização e de modernização, vai acontecer a partir da década de 30 o chamado êxodo rural. E nesse êxodo rural, muitos agrários, né, boias frias, pessoas do campo, camponeses, vão deixar as suas terras, vão deixar as suas cidades, vão se, inclusive, desraigar das suas famílias e do seu pertencimento religioso, que era o catolicismo mais popular, e vão migrar na direção dos grandes centros, das grandes capitais, que estavam em plena construção na era Vargas. Esse episódio é um dos mais interessantes, porque as capitais receberam milhares e milhares e milhares de pessoas para poder trabalhar. E quando eles desembarcaram nas capitais, esses grupos, eles iam nas missas e eles não conheciam o padre, como conheciam na sua cidadezinha do interior. Né? O padre batizou aquele boia fria. Na grande cidade ele não conhece o padre. O padre é belga, o padre é italiano, o padre é alemão, o padre é espanhol. E detalhe, prega de costas para o povo. A igreja é escura e prega em latim. Aquele boia fria não entendia nada que o padre falava. Né? A cor do padre não era igual à cor dele. Né? E aí esse camarada, desraigado da família, a família ficou no interior, né? Com 20 filhos, a mulher e 20 filhos, porque não tem como trazer. Esse cara vai trabalhar na construção civil, pontes, estradas, avenidas, construir os arranha-céus, construir os grandes prédios da capital. E aí, uma vez não se encontrando na Igreja Católica, esse camarada, que é cristão, precisa de pertencimento, ele vai bater na porta da Igreja Presbiteriana, da Igreja Metodista, da Batista, da Congregacional, mas ele não se encaixa. O pastor Batista que está lá é um missionário norte-americano. O presbiteriano que está lá, super culto, formado fora do Brasil, em Princeton, ele não entende o que o cara fala. Na Congregacional também nada, o pastor é culto. Né? Na Metodista é um missionário norte-americano que está lá. Na Anglicana fala inglês. Na Luterana fala em alemão. Onde que esse boia fria
chamando na linguagem, né, que Popular. se emprega popularmente, esse peão, esse pedreiro, esse profissional simples, né, esforçado, batalhador e sem cultura, onde que ele vai ser recebido, Custódio? Ele vai ser recebido naquelas comunidades pentecostais que estavam estabelecidas na periferia. Uhum. Então foi na periferia, nas igrejinhas da Assembleia de Deus, do Brasil para Cristo, da Deus e Amor, do Evangelho Quadrangular, nas igrejas, nas áreas urbanas, onde o protestantismo pentecostal ele explodiu muito mais por questões sociológicas do que por questões teológicas. Esse indivíduo, ele se convertia, e quando se convertia, deixava a bebedeira, deixava a mulherada, né, e se arrumava, botava um ternozinho, botava uma gravata. O cara nunca botou uma gravata na vida. O cara cortava cana lá no interior, arrancava aipim, catava tomate. Agora dentro de uma Assembleia de Deus, com um telhadinho de zinco, ele se arruma, bota uma gravatinha e vai para a igreja. E lá ele vira obreiro, ele vira diácono, porteiro da igreja, presbítero. E se souber falar, entender um pouquinho da Bíblia, até pastor ele se torna. Aquilo concedia a ele, conferia a ele, né, um sentimento de dignidade. E uma vez convertido, parando de beber, parando de fumar, parando de gastar dinheiro com prostituta, ele se organizava, juntava dinheiro, comprava um terreninho, conseguia trazer a esposa, trazer os filhos, né? Os 16 filhos que estavam lá no interior, ele trazia tudo, né? Porque ele agora é um cara que organiza, está com a vida organizada. Ele é pobre, trabalha como pedreiro, mas a vida dele é uma vida digna, é uma vida organizada. O pastor ajudou. Então a Igreja Assembleia de Deus, ela organizou socialmente a vida desse segmento da sociedade. Ora, essa igreja iria crescer, inevitavelmente iria crescer. E claro, tudo isso sem excluir a bênção de Deus, a mão de Deus, né? Então, o fácil sentimento de pertencimento, a linguagem popular, o pastor que era compreendido, são elementos que ajudaram o pentecostalismo a explodir. E claro, também, não vamos descartar, a própria possibilidade de você ter uma experiência com o Espírito Santo. A grande ênfase do pentecostalismo clássico, que era o batismo com o Espírito Santo, falar em novas línguas, você ter uma intimidade com Deus, né? Uma vida de oração, isso foi um elemento poderoso no ethos pentecostal. Então tudo isso ajudou. E os reformados foram ficando muito elitizados, atendendo uma elite, atendendo uma classe média urbana, né? E que não era tão popular e com crescimento tão intenso como os pentecostais. E isso é uma crítica que é feita aos reformados até hoje, né? No entanto, eu vejo que hoje essa barreira tem sido quebrada, as pessoas têm compreendido de maneira mais facilitada, né? A mensagem do Evangelho, a mensagem até da reforma, né? E aí você tem aí o advento da internet, você tem a questão de que você tem bons pregadores a mais fácil acesso, né? Você tem Hernandes Dias Lopes, tem Augusto Nicodemos, professor Hinaldo, todo mundo com uma linguagem sendo compreendido, né? Não adianta falar bonito se você não é compreendido. Então, isso tudo corroborou para esse avanço pentecostal. E é interessante que hoje você tem aquela ala reformada mais radical que acaba denigrindo o pentecostalismo e a questão de como o Brasil foi evangelizado. Muitos até falam assim, isso aí não foi evangelho, isso não sei o que e tal. Costumam denigrir o pentecostalismo. Mas a gente, Brasil, né, o povo brasileiro, e eu digo a igreja brasileira, ela deve muito ao movimento pentecostal, porque se não fosse o movimento pentecostal, a gente estaria numa situação bem pior, né? A gente tem que fazer uma distinção entre o pentecostalismo e o neopentecostalismo. O neopentecostalismo foi a porta que muitos problemas da igreja, foi a janela de oportunidade para muitos problemas entrarem na igreja. O neopentecostalismo. O pentecostalismo é uma tradição legítima, uma tradição saudável, né? É uma outra forma de se compreender a relação com Deus, a evangelização, a eclesiologia, mas a grande ênfase era
a busca pelo Espírito Santo, a experiência com o Espírito Santo, e acreditavam que uma vez tendo uma experiência que eles chamavam de batismo com o Espírito, iria se orar em línguas, iria profetizar, e um movimento de santidade, né? Uma santidade que às vezes era até simplista, implicava na proibição do corte de cabelo, numa nova vestimenta, homem não pode usar bermuda, etc. e tal. E um fervor evangelizador muito grande, né? O assembleano, ele tinha muito... Meu sogro, por exemplo, foi presbítero durante muitos anos da Assembleia de Deus, e antes de falecer, 2, 3 anos, foi consagrado pastor, se converteu na década de 70, então ele pegou aquela tradição, né, de Horatio Olsen, de Orlando Boyer, né, de Bernard Johnson, os grandes evangelistas da Assembleia de Deus, e todo sermão assembleano era um sermão evangelístico. Então havia um fervor muito grande. E de chegar nas periferias, né? Você entrava às vezes numa favela, você não tinha lá uma congregacional, uma batista, uma presbiteriana, anglicana, inimaginável entrar na favela, mas lá tá uma Assembleia de Deus, uma congregação, nem que fosse um ponto de pregação. E a mensagem daquele pregador assembleano era o quê? Jesus Cristo te salva e te liberta, né? O bom pregador assembleano... o bom pregador assembleano tinha essa pregação que Cristo te converte, Cristo te alcança, ele pode te salvar. E claro, como eram arminianos, apelo no final, né? Que levante a sua mão, vem aqui na frente, vou orar por você. Isso era um mote básico da Assembleia de Deus e ela se transformou numa potência no Brasil em face disso. Muito interessante isso, essa abordagem histórica esclarece muito do que a gente tem hoje, né? Eu queria tirar esses minutos finais para olhar com o senhor para o futuro, né? Hoje a gente tem uma redescoberta, ou muitas pessoas falam descoberta, porque muita gente diz que há tempos atrás você não tinha uma pregação da mensagem da reforma, da teologia reformada tão propriamente dita no Brasil. Ou redescoberta ou descoberta, nesse ponto não vai interferir tanto. A questão é, será que a gente está caminhando para um Brasil mais reformado, onde a teologia reformada vai ganhar campo, seja com o YouTube, com a internet, ou com a abertura de novas igrejas? Hoje a gente vê muitas comunidades independentes reformadas, né? Pessoas que fazem seminário, que fundam uma comunidade reformada, igrejas independentes, não só igrejas das denominações grandes, né? Da presbiteriana, da congregacional, que tem a teologia reformada. A gente vê muito isso sendo desenvolvido. Você acha que essa é a direção ou a gente vai perder essa oportunidade? Não, eu acho que essa é a direção, caminha nessa direção, e o fato, alguns elementos você já citou, né? O acesso muito fácil à rede social, em que no seu celular, conteúdo teológico pode chegar. Eu lembro quando eu ingressei no seminário com 22 anos, e década de 90, né, quando eu fui estudar teologia, eu era um dos poucos jovens da minha geração, a maioria era mais velho que eu, né? Tinha alguns da minha idade também, 23, 24, mas eu era um dos mais jovens. E eu lembro que para poder estudar Calvino, Lutero, a gente precisava ir para o seminário, porque o acesso a essa informação era muito restrito. Você não tinha tantas publicações assim, né? Eu era década de 90, foi ontem. Não tinha tanta publicação como tem hoje. Os textos não eram, a grande parte deles não eram traduzidos ainda para o português. A geração anterior à minha, os pastores formados na década de 80, 70, todos eles falavam inglês, porque as grandes obras estavam todas em inglês. Os grandes clássicos da teologia alemã, no máximo traduzidos para o inglês, então os pastores congregacionais todos eram versados no inglês. A minha geração já não precisou dar essa ênfase tanta no inglês, porque muita coisa tinha sido traduzida. Hoje não, hoje um jovem de 18 anos, ele pode ouvir Augusto Nicodemos, ele pode ouvir John Piper, ele pode ouvir Roger Olsen, ele pode ouvir Alistair McGrath, no seu, um dia desse, né, o N.T. Wright, gravou uma live, tem 10 dias, foi muito bacana,
Poxa, quando que a gente ia imaginar, cara, que na sua casa você ia bater um papo com o N.T. Wright no Facebook, você fazendo pergunta para ele. É a mesma coisa que você está na década de 90, poder pegar um telefone e ligar para John Stott e bater um papo com John Stott. Ou então você retroceder até a década de 80, 81, quando Martin Lloyd Jones morreu, pegar um telefone e aí, Martin Lloyd, tudo bem contigo? Quer dizer, a rede social, ela aproximou, né, esse público de teólogos e leitores, escritores e leitores. Então isso pode sim propagar e ajudar a tradição reformada, sem dúvida nenhuma. É um dos elementos, não é o único, né? Mas é um dos elementos. E concordando com Antônio Carlos Costa e com Augusto Nicodemos, ambos disseram que a rede social está para o século XXI, em termos de apoio à teologia reformada, como a imprensa auxiliou a reforma no século XVI. Muito interessante isso, e é muito pertinente, né? A gente tem visto aí que a teologia reformada tem ganhado campo e cada vez mais as pessoas também estão sedentas, digamos assim, de boa palavra, de pregação expositiva, então não tem mais espaço, ainda tem, claro, mas as pessoas vão vendo que há necessidade de se ouvir boa pregação, ela quer sentar no seu banco, no banco da igreja, ser bem alimentado, né? Ser envolvido, ser bem nutrido, ter bom relacionamento com os irmãos e fazer isso de uma forma que glorifique a Deus através da Sagrada Escritura. Então, quando você tem isso acesso, as pessoas são informadas, elas não querem saber mais de baixo conteúdo, de conteúdo pobre. Elas querem cada vez mais, né? Quando você come algo bom, você não vai querer comer aquilo que você comia que era ruim, né? Você vai querer cada vez mais se alimentar melhor. E eu quero encerrar com uma experiência interessante, Custódio. Eu lembro quando eu comecei, até uma vez escrevi isso na rede social, né? Eu comecei a ler Martin Lloyd Jones muito cedo, né? Antes mesmo de ir para o seminário. Como eu falei, eu ingressei no seminário com 22 anos. E com 20, eu me converti com 19. Então, com 20, com 21, eu comecei a ler Lloyd Jones. Nunca mais consegui descer o nível da leitura. Porque Lloyd Jones coloca o leitor, né, no patamar, ele chama você para uma reflexão tão séria acerca da Escritura, acerca da Bíblia, que você não consegue mais ler uma outra referência que não te dê aquele ponto de partida para frente. Você não consegue voltar mais. É igual você ouvir, por exemplo, João Alexandre, você vai ficar exigente. Né? É igual você ouvir... Você pega o violão do João Alexandre, você vê aquele acorde, naturalmente você vai ficando exigente. Então, assim, os pregadores reformados, os teólogos reformados, eles são os instrumentos, sim, de formação de uma geração de jovens que se interessou por teologia e que tem trazido muita contribuição. Os grandes congressos de teologia hoje, grande parte deles é formado por jovens. Niterói, por exemplo, o Projeto Água da Vida organiza em maio aquele que é o melhor e maior congresso no Rio de Janeiro, de teologia. Semana Teológica. 1.000 pessoas por dia à noite, né? De 800 a 1.000 pessoas. Mais da metade ali são de jovens, né? De jovens que estão atrás de John Piper, que estão atrás de Timothy Keller, que estão atrás de Nicodemos, de Franco Ferreira, né? E outros reformados por aí. Professor, eu queria encerrar com o senhor falando sobre a questão do envolvimento da pandemia com essa transformação do movimento evangelicalismo, evangélico no Brasil, trazendo aquela questão que o senhor coloca como os desigrejados, né, como um outro segmento novo, digamos assim, mas eu acho que não vai dar tempo. O senhor me dá 5 minutos numa nova live? Dou sim. Então, a gente vai encerrar ela aqui e vai estar voltando só para falar acerca dessa questão da pandemia com movimentos igrejados, e a gente vai encerrar despedindo do professor aqui que deu essa aula aqui. Então a gente está encerrando, está voltando já. Obrigado, professor. É bom que eu bebo uma água também. Opa! Tchau. Um abraço.